Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus, Isaías capítulo 9, verso 1, que diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos seus primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Em outras traduções vai dizer a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação a alegria e lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Agora o que te pedimos é: fala conosco, Senhor. Como filhos e filhas, nós queremos ouvir a tua voz, a voz do Abba, a voz do Pai. Fala conosco, Senhor, e traz o teu shalom, a tua paz. Fala conosco, Senhor, e nos instrui com palavra rema, que não seja palavra de homem, que não seja interpretação textual, mas que seja poder do alto, que seja vida em cada um de nós. Anula agora, Senhor, a minha debilidade e aperfeiçoa, Senhor, o teu poder na nossa fraqueza. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, existem algumas regras na vida, alguns princípios que eles não podem ser quebrados e não podem ser mudados. Existem algumas leis, algumas marcas, diretrizes na vida humana que nós conseguimos ultrapassar, transgredir, que nós conseguimos de certa maneira burlar. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 25 que o profeta, quando escreveu, ele tinha esse entendimento de que é possível transgredir uma lei, de que é possível passar do ponto, que é possível dar a volta em um conceito, em algo que Deus estabeleceu. E aí ele começou a declarar que diante dessa dificuldade talvez de cumprir aquilo que Deus estava dando como diretriz, ele fez um apelo ao Senhor e começou a dizer: a ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Faze-me saber, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. O profeta estava pedindo a Deus
que Deus iluminasse a sua mente ao ponto dele não transgredir as regras, as leis, os mandamentos, os princípios que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Ele também pede dizendo: Senhor, não me deixe confundido, porque essa é uma das tônicas também da vida sem Deus. A vida sem Deus é uma vida de tumulto, é uma vida de confusão, é uma vida de dúvidas. E Tiago vai dizer que aquele que ora, que pede a Deus, deve pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro e agitada pelo vento. Aquele que pede duvidando não receberá do Senhor, mas nós devemos pedir crendo, porque aquele que pede crendo, esse recebe da parte do Senhor. Então o profeta vai declarando que ele não quer ser confundido, que ele quer ter uma caminhada reta, que ele quer andar em uma linha de projeção que agrade a Deus. E irmãos, eu creio que esse é o desejo mais tenro no coração da igreja. Mais do que ganhar dinheiro, sermos bem-sucedidos, mais do que uma vida que possa ter alguma notoriedade nesse tempo, o que um cristão realmente deve desejar é ter uma vida alinhada com o desejo de Deus. É ter uma vida que o Senhor olhe de cima e diga: aí vai um filho bom, aí vai um servo fiel, aí vai alguém que talvez é extremamente simples, que não tem notoriedade aos homens, mas que alegra o Senhor com a sua conduta. Gente simples que passou nessa terra vivendo os sonhos de Deus e que recebeu de Deus palavra como, meu Deus, como Noé, que era um homem justo, que era um homem íntegro, que recebeu de Deus uma missão de pregar o evangelho através da construção de uma arca, na qual condenou o mundo, mas salvou a sua família. Gente como Abraão, que foi consagrado como o pai da fé, porque quando recebeu uma palavra de Deus, ele andou naquele caminho. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ao seguir o caminho de Deus, tudo que Deus prometeu aconteceu. O que Deus colocou no meu coração para esse mês é que nós vamos andar debaixo da palavra do Senhor em cada área da nossa vida, e vai acontecer tudo que Deus nos prometeu, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, vai acontecer. Então, irmãos, viver os sonhos de Deus e andar na direção do que Deus quer é algo fundamental para que o resultado da palavra aconteça na minha e na sua vida. E existem algumas regras que são imutáveis. Existem algumas regras que nós não conseguimos banir, não conseguimos tirar da nossa história. Regras que são criadas por Deus, elementos que são colocados na vida e que nós não temos capacidade de alterar, a não ser aprender a conviver com eles, para ter uma vida abençoada nesse plano natural que chamamos de existência. Uma das regras da vida é a linha cronológica do existir, do tempo. Essa é uma regra que pega todos nós. Não existe possibilidade de nós burlarmos essa regra. E qual é? É a regra de que o tempo passa. É a verdade de que o tempo não retrocede, não volta atrás. E que uma vez que o tempo não retrocede, ele segue na sua linha cronológica, se desenvolvendo, nós, nessa linha, vamos envelhecendo. Essa é uma regra que não dá para burlar. Por mais que a gente não goste daquelas ruguinhas que vão aparecendo, por mais que a gente não goste daquela silhueta que vai mudando assim, sabe? Você vai se olhando e vai dizendo: onde é que apareceu isso aqui, Jesus? Por mais que a gente fique meio chateado quando começa a esquecer das coisas, e é uma tragédia esquecer das coisas, meu Deus. Isso é fruto do tempo. O que a gente pode fazer é envelhecer com qualidade. O que a gente pode fazer é ter uma linha existencial na presença do Senhor.
Porque na presença do Senhor nós temos uma proteção, como diz a palavra. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem vai envelhecendo na presença do Senhor não será abalado, como Caleb, que no final da vida morreu com toda a força e todo o vigor, diz a palavra. Como Moisés, que os seus olhos não se escureceram, foi para a glória, mas não foi por velhice, foi porque tinha chegado o tempo. Envelheceu, mas envelheceu com qualidade. Enfim, essa, gente, é uma regra que não podemos burlar. Todos nós, com o passar do tempo, vamos envelhecer. O tempo passa. Para alguns, quando olham para a sua linha existencial, dizem: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quando eu olho para a minha vida, eu acho um lapso na minha história, um vácuo, um buraco, em que Deus não estava, em que Jesus não estava, e nesse tempo para mim foi um grande tempo perdido. Corri atrás do vento, tentei carreiras que não tinham nada a ver comigo, e para mim foi um grande tempo perdido. A sensação e a vontade que dá é recuperar aquele tempo, mas isso também é uma outra regra da vida. O tempo que foi perdido não pode ser recuperado, esquece, passou. Agora o que nós podemos fazer é parar de perder tempo. E é isso que Jesus veio para fazer na terra. Jesus veio a essa terra para fazer com que a humanidade parasse de perder o seu tempo. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? É uma vida onde você nunca mais vai perder tempo. É uma vida onde nós teremos toda a eternidade com o Senhor, na presença de Deus, para vivermos os sonhos de Deus. Então Jesus veio para isso, para parar a perda do tempo e nos levar de volta para a eternidade. Uma outra regra que não se pode burlar é uma lei que os físicos, eles dão a nomenclatura de a terceira lei. Newton falou sobre isso, é uma regra física que fala sobre ação e reação. Que para toda ação existe uma reação, que para tudo que nós fazemos existe uma reação. A física foi evoluindo e partes desse teorema físico começaram a cair, porque já se sabe que a ação promovida aqui tem uma reação diferente da ação promovida em um buraco negro no espaço, por exemplo. Mas no plano espiritual, a base desse teorema, ela é uma verdade, ela é também aplicada nas nossas vidas. Para toda a ação que nós tomamos, existe uma reação. E eu quero falar com você nessa manhã sobre Jesus, que é aquele que, quando entra em um lugar, ele promove um efeito. Todas as vezes que Jesus entra em um ambiente, entra em uma casa, entra em uma família, todas as vezes que Jesus se move, ele causa um efeito. E o efeito que Jesus causa é sempre bom, perfeito e agradável, diz a palavra. E é nesse lugar de vivermos os efeitos, as consequências da ação de Jesus, que nós vamos caminhar. A palavra que nós lemos vai dizer que um menino nos nasceu, que um filho se nos deu, e que sobre os seus ombros está o governo. A primeira marca, meu irmão, que acontece quando Jesus entra em um lugar, o primeiro efeito da entrada de Jesus é que Jesus, ele traz nos seus ombros o governo, diz a palavra. O texto não diz que é um governo. O prefeito de Blumenau, ele governa aqui. O governador de Santa Catarina tem poder e gestão aqui no estado. Mas quando sai daqui e vai para São Paulo, lá ele não tem mais autoridade. Ele continua sendo uma autoridade, mas não tem autoridade de efeito, de eficácia naquele lugar.
E assim é conosco. Na nossa casa nós somos a autoridade, na casa do vizinho, opa, segura a onda. No trabalho, na nossa gestão, no nosso setor, está tudo certo, é conosco. Mas quando passa para um outro setor, opa, lá tem alguém que é autoridade naquele lugar. Então a autoridade humana, ela é restrita, ela é restringida, ela tem fronteiras, ela tem barreiras. Agora a autoridade de Jesus não. A autoridade de Jesus, ela tem efeito nos céus, na terra e debaixo da terra. A autoridade de Jesus, ela governa céus e terra. Ela governa perto e longe. Ela governa no alto e no vale. Ela governa nos vivos e nos mortos. Jesus, quando entra, ele governa. Então o primeiro efeito de quando Jesus entra na vida de alguém é que essa vida começa a ter um governo, um controle. Se hoje, até hoje, você orou dizendo: Senhor, tem uma área da minha vida desgovernada, tem uma área da minha existência, Senhor, que parece que está fora dos trilhos, em o nome de Jesus, hoje Jesus entra nessa área e esse mês será o mês do governo e do controle do Senhor sobre a tua vida. Áreas emocionais, te prepara, você vai deitar e vai dormir, porque o Senhor vai te sustentar. Quando Jesus entra, Ele governa até o sono. Você que tem pesadelos à noite, o Senhor é aquele que governa a mente humana. A palavra de Deus diz que Ele, o Verbo, Jesus, é como uma espada mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra fundo e faz separação entre alma e espírito. Coisas que a tua alma está desejando, coisas que a tua alma pede e que são contra o Espírito, eles estão militando lá dentro, é uma guerra. A partir de hoje essa guerra cai, porque aonde Jesus entra, a edificação do governo dele se estabelece. A tua mente vai deitar, descansar e dormir, porque o governo da tua mente será Jesus Cristo. Então uma das evidências, a primeira é que Jesus, quando entra, ele governa. Um menino nos nasceu. Uma outra evidência de quando Jesus entra é que quando ele veio a esse mundo, ele não veio como um gigante. Ele não veio para impor o seu governo na força. João, quando pregava sobre Jesus, ele introduziu nos seus ouvintes uma expectativa de que Jesus seria um forte guerreiro, que Jesus seria alguém que viria com vestes nobres, que ele poderia ser identificado como alguém muito poderoso pelo seu estereótipo. João pregava dizendo: olha, eu estou batizando vocês com água para arrependimento, para perdão dos pecados, mas no meio de vocês está um que vocês não conhecem, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava dizendo: esse que virá vai ser um guerreiro, vai ser tão poderoso que quando ele falar, fogo desce do céu. E o povo, ouvindo aquilo, esperava um valente guerreiro. E de repente um encontro vai acontecer às margens do Jordão. João está ali batizando a multidão, e no meio da multidão aparece aquele que era o homem dos sonhos de João. Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele olha para Jesus, ele descobre, ele não está com uma armadura, ele não está com um escudo, ele não está com espada, ele não está com lança, não. Ele tinha tudo para vir como um valente guerreiro, mas agora eu descobri, ele veio como um cordeiro. O texto de Isaías diz: um menino, não nasceu gigante, não nasceu enorme, não veio com poder humano, mas veio na fragilidade de uma criança e, sobretudo, na humildade de um menino. A segunda evidência de quando Jesus entra em um ambiente é que ele vai tornando aqueles que vão andando com ele e os ambientes por onde ele passa humildes. Gente, humildade é uma luta para nós que vivemos nesse mundo. Porque esse mundo está nos treinando para sermos aquilo que a gente tem. Se você tem um bom carro, você é bem sucedido. Se você tem uma boa casa, você é bem sucedido. Se você tem uma boa roupa, você é alguém bem sucedido. E aquilo que você carrega do lado de fora demonstra o teu valor para o mundo.
E nós nos esquecemos que muitas vezes carros que a gente deseja porque são lindos, do lado de dentro carregam pessoas extremamente feridas e solitárias. Casas que a gente olha e são suntuosas e que a gente deseja ter a estrutura, nos esquecemos que muitas dessas casas tem gente tentando tirar a vida. Porque o que nós temos do lado de fora não é a vida. A palavra diz que a vida do homem não consiste no acúmulo de bens que ele possui. A vida do homem é Jesus. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus pode ter estrutura, mas não tem vida. E o contrário é verdade. Você pode não ter nenhuma estrutura, mas se tiver Jesus, você tem uma vida que vai te colocar de pé e você vai viver tudo o que Deus te mandou. Então quando Jesus vem, ele vem como um menino, mostrando humildade. E a humildade, gente, ela é uma chave espiritual. O que o mundo deseja? O mundo deseja honra. Quanto mais você tem, mais reverências as pessoas vão te dando. Quanto melhor é o lugar social que você ocupa, os melhores lugares são dados para essas pessoas. E a palavra de Deus vai dizer que para ter honra é exatamente o oposto. Aquele que se exalta, diz a palavra, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. E a humildade precede a honra. Gente que vai ser honrada é gente que entendeu: Jesus era o Rei da glória. Mas o texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se servo, tornando-se semelhante aos homens. E na forma de homem ele humilhou-se a quem? A si mesmo. Aqui, gente, está um segredo poderoso. Muitas vezes a gente não avança na vida ministerial, não avança na vida conjugal, não consegue romper nas áreas que o Senhor está colocando perto de nós, porque no fundo nós temos o nosso ego exacerbado. E às vezes numa discussão marido e mulher, ninguém quer dizer: tá bom, errei. E é algo simples, mas o que é isso? Soberba. E a soberba, o que Deus faz? Deus rejeita, diz a palavra. A humildade, o que ela faz? Ela precede a honra. A honra de quem? De Deus. Gente humilde é gente que quando fala, Deus confirma. É gente que quando ora, Deus desce. É gente que quando dá uma instrução, uma palavra, um negócio acontece. Não é pela retórica da palavra. Olha o que disse Paulo: eu não venho a vocês com palavras persuasivas de conhecimento humano, para que a fé de vocês não se apoie no conhecimento do homem, mas que a fé de vocês se apoie totalmente no poder de Deus. Humildade, gente, tem a ver com essa condição de compreender quem nós somos e quem o nosso Deus é. Humildade não significa se autodepreciar. Humildade não significa pensar menos de si. Humildade não significa eu me desmerecer. Não. Humildade é saber exatamente quem Deus te chamou para ser. E nós como igreja, o que Deus nos chamou para ser? Não foi para ser influencial digital, não foi para ser governador, não. Deus chamou a igreja para quê? Todo o resto pode acontecer. Você pode ter influência nas mídias, você pode ser um governador, você pode ser um bom médico, você pode ser um bom professor, você pode ser tudo. Mas primeiro, nós somos geração eleita, nação santa, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você somos propriedade exclusiva. O que é exclusivo? Deus não divide a gente com ninguém. Você não será usado por mais ninguém, será usado apenas pelo Senhor. E esse será o mês. Deus vai te usar poderosamente. Você vai orar e o céu vai abrir. Você vai tocar e pessoas serão curadas. Você vai falar e a palavra de Deus vai fluir na tua boca. Deus vai te usar. A humildade precede a honra. Honra não é algo que nós buscamos. Aqueles que correm atrás do reconhecimento, na maioria das vezes se frustram. Aqueles que fazem coisas esperando o reconhecimento humano, na maioria das vezes ficam entristecidos. Porque os homens ora reconhecem, e horas a gente se esquece.
Tem gente que está do nosso lado, fazendo o melhor que pode, e está fazendo tão bem, e sempre faz tão bem, que parece que não precisa nem elogiar. E se você faz esperando o elogio, uma hora você para. E se você caminha esperando uma congratulação humana, uma hora o seu coração se fecha. Porque nós, homens, somos falhos. Agora, aquele que é perfeito, que te conhece plenamente, esse é aquele que um dia vai te recompensar. A palavra diz: eu venho e trago comigo a minha recompensa, e eu darei a cada um conforme as suas obras. No Senhor o vosso trabalho não é em vão, diz a palavra. Então a humildade é saber quem somos, não pensarmos mais de nós mesmos, mas também não pensarmos menos de nós. Algumas pessoas não avançam porque o governo de Cristo, a evidência de que Cristo está se manifestando como governo na sua vida, está restringida por palavras que foram governo na sua vida, autoridade na sua vida antes de Jesus. Durante muito tempo, eu queria um ambiente que fosse protegido por Deus, um ambiente onde eu pudesse ser igual. O desejo da minha vida sempre foi: eu não quero aparecer, eu só quero ser igual. E por que isso? Porque a cor da minha pele me fazia diferente da maioria. Eu não queria aparecer, eu queria só ser igual. Mas o mundo o tempo inteiro me mostrava a diferença, que eu não era um igual. E por que alguém que não é igual não sente a diferença, como os outros sentem? Porque pelos olhos do diferente todo mundo é igual. Quando você é o diferente, o único, todo mundo do lado de fora é igual. Você não olha para você, você olha para o mundo e você se sente igual, mas o mundo percebe a sua diferença. Então isso me machucava demais. E palavras maldizentes começaram a governar a minha mente. E eu comecei a ter um teto. Nesse ambiente eu posso entrar, nesse não, porque ali não é para mim. Com essas pessoas eu posso falar, porque com essas pessoas tudo bem, mas ali tem um limite. E o que me limitava e o que me governava? Aquelas palavras maldizentes, que sobre a minha vida se transformaram em um governo, em uma autoridade. Até que eu entendi que a minha mente não era mais governada pelas palavras humanas. A minha mente, quando eu aceitei a Jesus, recebeu o capacete da salvação. E agora o governo da minha vida não era mais o que os homens diziam. Agora é o que a palavra de Deus diz. E em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. A partir de hoje, o governo de Jesus está descendo sobre a tua mente, sobre o teu coração, para te dizer: você vai vencer e vai dar certo, porque o Senhor é aquele que vai te sustentar. O Senhor é o nosso pastor, e o que nos faltará? Nada. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Sabe o que é isso? Alimento, repouso, descanso. Quando o Senhor Jesus entra, Ele não te deixa faltar nada. E não te deixa faltar não é porque você está doido trabalhando. Como diz a palavra do Senhor no Salmo 127, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor dá para os seus enquanto eles... Você vai deitar e vai dormir, e quando você acordar, você vai ver portas abertas feitas pelo Senhor. E porta que Deus abre, ninguém mais fecha. E aí o Senhor me levou para uma área, para o esporte. E no esporte eu comecei a me sentir bem, porque a minha diferença não era mais para me segregar. A minha habilidade motora agora era algo bom. As pessoas me queriam porque eu era diferente. E ali a minha diferença começou a ser boa e não ruim. E o esporte foi para mim uma grande válvula de escape. Até que nós começamos a nos profissionalizar e a ir a competições maiores. E eu descobri que a habilidade que eu tinha, que alegrava os torcedores da minha cidade, pelas mesmas habilidades desagradava os torcedores de um outro lugar. Que a diferença que eu fazia para o meu time era louvada pelos meus.
Mas também essa diferença, ela era achincalhada pelos outros. E aí eu descobri que o esporte também não era um refúgio. Porque o mundo é mau, porque as pessoas são assim. Então eu já não conseguia mais entrar nos ginásios para jogar, para me desenvolver por conta dos insultos que recebia. E durante um tempo eu saí e não queria mais aquele ambiente. Até que Jesus entrou. E quando Jesus entrou, ele começou a trabalhar algo poderoso aqui dentro, que ninguém sabia do lado de fora. Quando eu escutava uma palavra negativa, quando eu escutava uma maldição ao meu respeito, a palavra de Deus começava a ecoar aqui dentro e ser mais forte aqui dentro do que a palavra que vinha do lado de fora. O governo aqui dentro de Jesus era tão forte que aquilo dito do lado de fora não abalava mais aqui dentro. Existem pessoas hoje que estão melindrosas, que não estão avançando, porque a palavra do lado de fora ainda está te perturbando do lado de dentro. Jesus governa com cetro de justiça, e quando ele se levanta, ninguém pode impedir. Jesus está governando a tua mente, Jesus vai governar os teus sonhos. Aquilo que passar pelos teus ouvidos vai ser filtrado pelo Espírito Santo de Deus, e o que for verdade vai entrar no teu coração, e o que for mentira vai ser banido para a glória de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, gente que aqui está e que talvez foi abandonado por pai e mãe, gente que deveria te proteger, mas que te agrediu, gente que deveria te apoiar, mas lançou em você as frustrações que eram dele, dela. E essas palavras ecoam na tua alma, e cada vez que você deseja voar, parece que um peso vem. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: ainda que uma mãe se esqueça, o Senhor, o teu Deus, jamais se esqueceu de ti. No meio do abandono Ele foi o teu pai, no meio do abandono Ele foi a tua mãe. Você não foi embora, você não morreu, porque o Senhor te sustentou nas suas mãos, diz a palavra. Quando Jesus entra, Ele governa, e Ele governa como? Como um menino humilde. A nossa dificuldade de aceitar o governo de Jesus é porque a gente quer um governo opositor, um governo, cruel, um governo duro. E Jesus governa sugestionando. O que você acha de fazer assim? O que você acha de tomar esse caminho? E aí você vai lendo a palavra, e a palavra vai te instruindo pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, diz a palavra. Esse governo, gente, de Jesus é um governo gentil. E se você estiver enfurecido, embravecido, você não consegue ouvir, porque Ele não fica gritando. Ele está dentro do teu coração, batendo na porta. A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele não chuta, Ele não escancara, Ele tem poder para entrar direto, mas Ele está na porta batendo para dizer: se você tomar a decisão de abrir essa abertura, o meu governo vai entrar por toda a tua vida, e não vai ter uma área fora de controle, para a glória de Deus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quando Jesus entra em um lugar, a evidência é que o que um filho tem que mais agrada um pai? Submissão. O que mais agrada um pai e uma mãe? Quando você diz: não vai aí, e ele olha e não vai. Aí você diz: bonitinho. Quando ele está lá, você diz: não, sai daí, filho, e ele vira. Coisa linda. O pai se alegra. Sabe qual é a alegria do pai? Quando ele diz para você: meu filho, perdoa. Deixa para trás essa mágoa, isso está causando um peso em você, isso está restringindo a minha alegria em você. Libera perdão. Tem coisas que aconteceram que te entristeceram e talvez você até tinha razão, mas Deus está dizendo: ei, libera perdão, deixa isso para trás, porque se você liberar perdão, essa raiz de amargura vai sair e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, e Ele vai te ungir com óleo de alegria. O Senhor está dizendo: caminhem comigo, andem na minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas Ele não faz isso nos arrastando. O que Jesus fez? Aquele que quiser vir após mim,
venha, siga-me, tome a sua cruz e venha. Qual é o pré-requisito? Jesus não arrasta. O pré-requisito para seguir a Jesus é simples: abrir o coração e dizer: Senhor, essa é a manhã que eu quero dar todas as áreas da minha vida para o teu governo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros estava o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sabedoria não vem de graça, sabedoria tem fonte. Colossenses 2,3 vai dizer que em Jesus estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento também vem através de conselho. A sabedoria vem de quem se aconselha. Na multidão de conselheiros a sabedoria, diz a palavra. E muitos de nós não avançamos porque recebemos um conselho da vizinha, do vizinho, do Pedro, do João. E aí Jesus veio, e sabe qual a evidência de quando Jesus chega? É que ele é maravilhoso conselheiro. Ele tem um conselho para te dar que vai ser aquela ideia que você vai dizer: uau, eu nunca pensei em fazer isso, mas o Senhor te deu aquela ideia, e aquela ideia mudou a tua história, mudou o teu comércio, mudou a tua vida. Aquela ideia te fez mudar de rota, aquele conselho do Senhor mudou a tua história. Deus quer te dar um conselho nessa manhã: busque o meu reino, a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. Ei, mergulha de cabeça nas coisas do Senhor, não vai faltar nada. Ele é Jeová Jireh, Ele é Deus provedor. Ande debaixo da vontade do Senhor e você vai ver a mão poderosa do Senhor te sustentando nesse mês. E por fim, o texto diz que Jesus, Ele é Pai da eternidade. Começamos falando que uma das regras que não se pode quebrar é o tempo. Uma das regras que nós não conseguimos burlar é o tempo, a cronologia, o envelhecimento. Só que esse tempo, gente, que nós chamamos de vida e existência, ele é um tempo finito. A Bíblia diz que 60, 70 anos, quem passar disso pela sua robustez é canseiro e enfado, a maioria desses anos excedentes. Então esses anos que nós temos para viver são finitos, começo, meio e fim. Deus mandou o seu Filho, e esse Filho, esse Jesus, ele tem o governo, ele é o Pai do tempo, diz a palavra. Eternidade é plenitude de tempo. Você que olha hoje para a sua vida e diz: eu perdi muitas oportunidades e agora o tempo passou. Deus me chamou para ir naquele lugar e quando eu era jovem eu tive oportunidade e eu não fui, acabou. Deus me chamou para aquela carreira, para fazer aquela faculdade. Deus me chamou para aquela graduação e eu não fui, agora não tem tempo, agora acabou. Deus me chamou para o meu negócio, mas agora com essa idade não dá. Ei, Deus te chamou aqui nessa manhã para te dizer que o Jesus que governa a tua vida, o Jesus que você aceitou, Ele é o Pai da eternidade, e o Pai da eternidade é aquele que governa todo o tempo na sua mão. O tempo de Jesus na tua vida não passou, e esse mês será um mês de grandes realizações. Coisas que estavam travadas vão se destravar, processos que estavam trancados vão se destrancar, palavras que estavam lá aguardando para cair, vão cair sobre a sua vida como a chuva seródia e como a chuva temporã. Deus é o Deus que vai recomeçar na tua história. Você crê nessa palavra?